A gente volta agora aqui para São Paulo para conduzir uma entrevista no Jornal da Manhã, segunda edição, às 11h43, sobre um levantamento do Instituto de Estudos Avançados da USP, que apontou que 85% dos professores, número alto de São Paulo, acreditam que estudantes aprendem menos, infelizmente, na pandemia. É com o coordenador do estudo e pesquisador do IEA USP, Edson Grandicioli. Agora falei certinho, Edson, que eu converso agora. Bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, pela entrevista aqui conosco. Oi, Adriana, obrigado, bom dia pelo convite. E a Grandizoli, você quase acertou, obrigado. Grandizoli, agora sim? Grandizoli, isso, Grandizoli. perfeito, obrigado. Legal, imagina. Obrigada a você por vir aqui, por conversar com a gente, ajudar a entender esse período de estudos online, remoto. Como o senhor avalia essa fase de estudos durante a pandemia, da tentativa de ensino-aprendizado online à distância? É importante ressaltar que todos foram pegos de surpresa com relação à pandemia, né? Não só os professores, mas absolutamente todos os setores da sociedade tiveram que, de alguma forma, se adaptar a esse momento muito desafiador. E isso, na rede pública e na rede particular, exigiu muito empenho dos gestores, dos educadores e também dos estudantes, das famílias, para se adaptar a esse novo momento e dar continuidade da melhor forma aos processos de ensino-aprendizagem que já aconteciam antes. Perfeito. Agora, quais as maiores dificuldades que você vê para o educador à distância? Eu acho que são muitas, né? Como você falou, a maior parte dos professores, e é importante ressaltar isso nessa pesquisa, né? Essa é uma percepção que os educadores têm da aprendizagem dos estudantes. Isso pode não ser real, né? Todas as nossas percepções eventualmente não são reais da realidade. O que é preciso efetivamente é avaliar os alunos nesse momento, ver como é que o desempenho dos alunos em conjunto com o trabalho dos seus professores aconteceu, para a gente realmente comprovar se essa percepção de um menor aprendizado realmente aconteceu ou não. De novo, é uma percepção, não pode não ser a realidade que está acontecendo com os estudantes. Claro. E essa percepção ela pode vir respaldada por diferentes pontos. Eu acho que um dos pontos é justamente as dificuldades que todos nós temos com tecnologia, né, especialmente tecnologias que tiveram que ser implantadas muito rapidamente para dar continuidade ao trabalho dos docentes, todas as dificuldades associadas à parte técnica mesmo da tecnologia, e outra coisa que é muito importante qual é o real acesso dos estudantes às aulas que estão sendo ministradas, né? Muitos professores nessa pesquisa manifestaram a preocupação e a dificuldade, certamente, que estão enfrentando os estudantes de acesso a esse momento da educação que está sendo mediada por tecnologia. Existem outros pontos, certamente, que ainda precisam ser investigados, mas acredito que esses dois são bastante relevantes. Sim, e a gente ouve casos de estudantes que até falam brincando, que deixam a câmera desligada da aula e que vão dormir, vão brincar, fazer alguma outra coisa, ficam só de olhinho caso seja chamado, precisem aparecer para comprovar a presença, né? Além de, é claro, tantos outros estudantes que a gente sabe que não têm o acesso à internet, ou o acesso não é tão bom, pode ter dificuldades ao longo do curso, da aula, para se manter conectado, ouvindo bem o professor. Quais devem ser as maiores dificuldades agora, então, Edson? Vamos falar do lado dos alunos nesse estudo à distância. Eu acho que a dificuldade dos alunos principal, como eu citei, é justamente o acesso a essas aulas, né? A questão de fechar a câmera, estar interessado ou não, também acontece, só que de outra forma presencialmente, né? Em alguns níveis. Verdade. Então, né, isso pode acontecer mesmo presencialmente. Eu acho, Adriana, que é muito importante, para além dessa questão da relação e da percepção de aprendizagem, foi a extrema capacidade dos educadores de se adaptar a esse novo momento. A pesquisa também mostra que muitos deles se sentem extremamente apoiados pelas iniciativas formativas que foram encabeçadas pela secretaria, e a maioria deles se sente muito apta a desenvolver esse papel, apesar dos desafios. Então, isso mostra, eu sou professor também, eu sou professor há 25 anos, isso mostra uma característica dos docentes de adaptação e resiliência,
e de querer continuar desempenhando da melhor forma possível o seu papel de educador junto com seus alunos. Imagino. Como fica também, tem um lado psicológico nessa história toda, não é, professor? Existem dicas para tentar melhorar a eficácia do método remoto? Existem, né? Eu acho que a gente vai aprender muito com esse momento de como casar um pouco melhor daqui para frente essas metodologias presenciais que já existem nas escolas, em parceria com as iniciativas remotas, né? Nesse sentido, desse casamento, a gente fala aí de um ensino um pouco mais híbrido, né? Que combine tecnologia e que combine também aulas presenciais. E uma coisa muito importante e que também deve ser um desafio para muitos estudantes no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, é ter um ambiente, por exemplo, como eu estou tendo agora, tranquilo, para poder ver as aulas. Também deve ser muito difícil ter apoio dos pais, né? O ambiente para essas aulas acontecerem é muito importante e isso efetivamente está fora do controle dos gestores, da secretaria e dos professores, né? Então, uma dica é tentar sempre manter um ambiente muito claro, muito iluminado e muito tranquilo, para que o trabalho em parceria com os professores aconteça de forma efetiva. Nossa, são tantos detalhes, né, que a gente começa a levantar aqui, a perceber que contam no ambiente de ensino. Professor, esse período de estudos durante a pandemia deve ser validado? Como fica agora no retorno presencial, que mal sabe-se quando deve exatamente acontecer ao certo? Se for validado, ele deve acontecer com o mesmo rigor de se tivessem sendo presenciais os estudos, as aulas, ou com certos descontos, vamos dizer aí, entre aspas? Bom, acho que isso já está sendo considerado desde o princípio da pandemia, né? As secretarias ao longo de todo o Brasil e o próprio Ministério da Educação estão pensando em como validar mesmo esse ano com os estudantes, e certamente medidas já foram tomadas do ponto de vista da avaliação, de como vão ser avaliados e o quanto essas avaliações vão pesar efetivamente em reprovações. O que eu particularmente acho que esse ano a gente deveria se flexibilizar ao máximo a questão das avaliações e das aprovações desses alunos. É um ano de muitas exceções, continuamos ainda em momentos de muitas incertezas e tenho certeza que as secretarias, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, têm isso muito no radar de como poder dar continuidade e não desestimular ainda mais os alunos a continuarem os seus estudos. Considerando um possível ano perdido, né? Posso fazer uma última pergunta para a gente encerrar bem curtinha? Como o senhor vê o chamado novo normal agora do ensino no Brasil? Bom, desculpa, Adriana, eu não concordo muito, não gosto muito dessa expressão do novo normal, né? Trabalhando com educação, especialmente, uma coisa que a gente precisa sempre manter no nosso olhar, no nosso radar, é que nós estamos trabalhando com uma nação, e mesmo um estado, e mesmo pensando na cidade de São Paulo, com uma diversidade de cenários gigantesca, né? É uma diversidade econômica, social, cultural, política, administrativa, e a gente sabe que a maioria das pessoas, a maioria dos cidadãos brasileiros passa por muitas dificuldades, especialmente agora que essa crise econômica se acentua e vai se acentuar ainda com um pouco mais de clareza para nós, né, com um pouco mais de intensidade. Eu acho que muitas pessoas ainda vivem o dia a dia procurando como sobreviver um dia após o outro, e como é falar de um novo normal para pessoas que nunca tiveram um normal de verdade na vida, né? Por isso que eu não gosto muito dessa expressão novo normal. E a gente adora ouvir opiniões diferentes e conhecer esses diferentes pontos de vista que vão só somando, né, aqui nas nossas reflexões todas, para irem entendendo esse momento que já não é mais tão novo também e que é a realidade, né, a partir de agora, o nosso dia de hoje. Quero agradecer o bate-papo, muito bacana, muito interessante. Fica um convite também para você voltar aqui, falar com a gente outras vezes sobre o ensino no Brasil. Professor Edson Grandissoli. Grandissoli, eu tô pondo um i a mais aí, não precisa, né? Professor Edson Grandissoli, pronto, agora foi certinho, pesquisador Exato. do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP. Obrigada mais uma vez, boa quinta-feira para você, professor. Obrigado, estou à disposição de vocês e um grande abraço para todos. Valeu, à disposição também, abração.